Na esteira da demissão de Silvio Almeida do Ministério dos Direitos Humanos, Lula escolhe a substituta e a deputada estadual Macaé Evaristo, do PT, tem a tarefa de assumir a pasta em meio à situação sensível após denúncias de assédio. Por outro lado, o presidente mira prioridade à regulamentação da reforma tributária no Congresso, cuja bancada extremista tenta retaliar o governo e o Supremo esta semana, pautando os projetos de anistia aos condenados pelo 8 de janeiro e a PEC, que visa limitar as decisões da Corte. As movimentações ocorrem no desenlace da farra das emendas parlamentares. Veja neste vídeo tudo o que foi destaque neste início de semana em Brasília, e mais. Eduardo Bolsonaro chama Moraes de psicopata no ato do 7 de setembro em São Paulo. Enquanto isso, Lula ressignificou as tradições da data em Brasília em desfile com a presença de Moraes e ministros do Supremo. veja também. Brasil registra mais de 8.000 focos de incêndio no último final de semana e a situação é alarmante no Mato Grosso do Sul. Confira essas e outras histórias agora, no resumo diário da mídia Ninja. O presidente Lula escolheu nesta segunda-feira a deputada estadual Macaé Evaristo, do PT, como a nova ministra dos Direitos Humanos e Cidadania. A decisão vem após a exoneração de Silvio Almeida, demitido do cargo após denúncias de assédios moral e sexual. Com experiência em inclusão social e educação, Macaé já integrou o governo federal em 2013. Para esta semana, o governo visa priorizar a regulamentação da reforma tributária no Congresso, enquanto alas da extrema-direita visam pautar os projetos que anistiam os condenados pelo 8 de janeiro, além da PEC que pretende limitar as decisões do Supremo. Esta última ocorre em retaliação ao desmonte promovido pela Corte contra a farra das emendas parlamentares. Uma completa desordem e esvaziado em relação a protestos anteriores, assim foi o último ato do 7 de setembro, organizado pelo pastor Silas Malafaia e o ex-presidente Jair Bolsonaro. No carro de som, o deputado federal Eduardo Bolsonaro fez ataques grosseiros ao ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Vestindo camisa com o símbolo da rede social X, com inscrição que dizia liberdade de expressão, o filho do ex-presidente chamou Moraes de psicopata. Qualificou ele, um psicopata, como alguém capaz de torturar inocentes, jogando-os na cadeia por 6 meses. Ele fala dos patriotas acusados pelos atos golpistas e, como também usado em larga escala durante o ato, Eduardo alçou Elon Musk a guerreiro na batalha pela liberdade de expressão no Brasil. O desfile de 7 de setembro, organizado pelo presidente Lula este ano, em Brasília, trouxe mudanças significativas em comparação às tradições celebrativas da data, sobretudo aos àqueles organizados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Na presença de antagonistas notórios do ex-mandatário, como o ministro Alexandre de Moraes, Lula adotou um tom mais diversificado, com enfoque na união nacional e a apresentação de iniciativas governamentais como o Mais Médicos, elementos tradicionais como as marchas militares e a exibição de veículos das Forças Armadas dividiram espaço com homenagens a atletas olímpicos e referências ao SUS, por exemplo. Além de Moraes, estiveram presentes os ministros Cristiano Zanin, o presidente da Corte Luiz Roberto Barroso e outros magistrados. Se você chegou até aqui, lembre-se de subscrever no canal, compartilhar os vídeos e levar a mídia Ninja à marca de 1 milhão de seguidores no YouTube. Estamos quase lá e traremos novidades com vídeos exclusivos e antecipados para o nosso clube de membros. Um incêndio de grandes proporções, iniciado na última quinta-feira, já devastou cerca de 10.000 hectares do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, em Goiás. A administração do parque acredita que as causas ainda são desconhecidas, mas há suspeita de que possa ter sido um ato criminoso. Desde o início, o ICMBio, o Preve Fogo e o Corpo de Bombeiros de Goiás estão atuando no combate às chamas, com a previsão de envio de 2 aeronaves para ajudar no esforço. Além disso, a situação de incêndios no Brasil se agrava, com mais de 8.000 focos registrados em apenas 48 horas, especialmente em Mato Grosso e Tocantins, onde ocorrem cerca de 75% das queimadas. O Mato Grosso lidera o número de focos, com 2.700 registros, afetando áreas como o Pantanal e a Chapada dos Guimarães.
Durante a abertura da 57ª sessão do Conselho de Direitos Humanos da ONU nesta segunda-feira, o alto comissário Volker Turk fez um alerta contundente sobre o estado atual do mundo. Ele destacou que a humanidade está em uma encruzilhada e corre o risco de caminhar rumo a um futuro distópico, marcado por escaladas militares, repressão e desinformação. It seems to me we are at a fork in the road. We can either continue on our current path, a treacherous new normal, and sleepwalk into a dystopian future, or we can wake up and turn things around for the better, for humanity and the planet. The new normal cannot be endless, vicious military escalation and increasingly horrifying technologically advanced methods of warfare, control and repression. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Cristiano Zanin, decidiu nesta sexta-feira manter a destinação de 30% dos recursos dos fundos de campanha e partidário para candidaturas de pessoas negras, pretos e pardos às eleições municipais de 6 de outubro. Por meio de decisão individual, Zanin rejeitou uma ação da Procuradoria-Geral da República para dar nova interpretação para a regra que foi aprovada pelo Congresso por meio de emenda constitucional. A PGE pretendia garantir a interpretação de que o percentual de 30% não é um limite, mas um quantitativo mínimo que não pode ser reduzido. Ao analisar a questão, Zanin entendeu que as alegações da PGR são equivocadas. Agora fique com um trecho da audiência pública promovida pelo deputado federal Henrique Vieira, do PSOL, que mediou um debate fundamental sobre o uso das câmeras corporais por agentes da segurança pública do país. Confira. A fala do Gabriel também me tocou muito, assim como a fala do Neilton, da Rafaela, da Sandra, mas pensar a segurança pública no Brasil é também pensar a condição do povo pobre e do povo negro. Nesse sentido que eu estou querendo dizer. O atual, eu fiquei me perguntando assim, e tenho sempre refletido sobre isso, como esse genocídio sobre a juventude negra se perpetua ao longo do tempo. Porque é um massacre, porque é um extermínio, porque são muitos adolescentes, porque é uma realidade cotidiana, singular, insubstituível para qualquer pessoa, mas do ponto de vista social é algo que se repete todos os dias. Como isso se perpetua? Como isso ganha um status quase que de normalidade? E eu fiquei pensando que o racismo é o mecanismo que mata, mas é também o mecanismo que naturaliza esta morte para que ela se torne aceitável. Me faço entender? Porque era para parar o país, né? Era para parar o país. O relato da Sandra é digno de parar uma nação. O relato do Neilton e da Rafaela é um relato digno para suspende tudo. Não tem nada mais grave do que um adolescente de 14 anos dentro de casa ser executado pelo Estado. Para o país. Nós temos desafios imensos a serem enfrentados. Primeiro que nós temos um processo, e tem razão o Gabriel quando fala sobre isso, que ele vem como um pedaço muito vivo de um período de desumanização literal e simbólica de parte da população através da escravização. E ali, como a escravização não se fez o luto dela, e ali se negou o acesso à renda ou à própria terra, em verdade você tem uma escravização que se expressa nas suas novas formas e nas suas velhas formas também. Em grande medida, o Brasil continua enfrentando o trabalho, que é o trabalho análogo ao trabalho escravo. E aqui nós temos um processo que se construiu em uma narrativa que tira, em grande medida, das forças de segurança, e é bem presente nesta casa, em particular na bancada do fundamentalismo punitivista, que todo fundamentalismo ele é pouco reflexivo. Todo fundamentalismo ele se nega a analisar as evidências científicas, os próprios fatos, e ele se baseia em construções que o retroalimentam, ou alimentam
constantemente. E há um fundamentalismo punitivista nesta casa, que ele se deriva para um processo de achar que tem vidas que não importam.